Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões. Olha, o cenário atual político é de escândalos e a população está cada vez mais descrente, né? De uma política de qualidade que olhe de fato pelos interesses da população. No Legislativo, no entanto, há ares mais jovens por aí e a gente vai saber se isso é bom ou ruim, se vem para somar numa época que a gente está clamando aí por mudanças, modificações. Hoje no programa Impressões com os nossos convidados jovens. Primeiramente eu queria agradecer a presença dele, o vereador Bruno Souza, e também contando aí com a presença do vereador do Rio de Janeiro, Leandro Lira, de apenas 24 anos, Partido Novo, é o que a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. E para que vocês de casa conheçam um pouquinho do currículo, Leandro Lira é um dos vereadores mais jovens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, teve um pouco mais, aí me corrija, vereador, se eu estiver enganada, 29 mil votos, faz parte do Partido Novo, que a gente também vai conhecer um pouquinho da história, recém-nascido na política aí, né, com outros ideais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E um currículo da inveja também, me corrija, por favor, engenheiro, economista matemático, política, é isso mesmo? Tá correto, mano, tá correto. Ufa, vou sair daqui, vou pesquisar, já procurar uma especialização e tudo mais. Eu queria agradecer a presença de ambos e falar também qual o interesse, já começo perguntando, de onde surgiu esse interesse pela política, vereador? O interesse pela... Bom, primeiramente, muito obrigado aqui pela acolhida. Agradecer o Bruno aqui também por ter recebido a gente aqui na Câmara Municipal. Como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, assim, a gente tem as melhores referências de Florianópolis, então muito obrigado, realmente. Agora, o interesse pela política surgiu porque, a começar pelo cenário que a gente tem hoje. Então, vendo, a gente falta muita representatividade, as pessoas não se veem representadas. E esse sentimento, ele perpassa todos os segmentos da sociedade. E eu sempre acompanhava o setor, e eu encontrei um projeto que eu me identificava. Então, o Novo foi um partido que surgiu, realmente foi a primeira eleição que o partido disputou, foi ano passado, e eu tinha o intuito de ajudar o partido realmente, queria empurrar o projeto para frente, queria dar ali minha opinião de contribuição. E aí a gente foi fazer campanha, realmente era neófito, no caso, né? Era fora do meio, então não tinha padrinho, não tinha conhecido político. E a gente se juntou ali para fazer a campanha ganhou proporção e a gente conseguiu ser eleito. Mas foi com esse intuito realmente, de ajudar a renovar os ares, de trazer novas ideias e ajudar a empurrar um projeto que a gente acredita que tem muito a agregar para o país. Vereador Bruno, o senhor que sempre vem com suas planilhas já conhecidas e que mostram, né, ali tete a tete a realidade atual, é esse o caminho? Colocar ares novos, ares mais jovens dentro da política para que a gente possa pensar de fato nos interesses da cidade? Com certeza, e eu acho que, acredito que mais do que apenas ares novos, como você falou, nós temos que ter ideias novas também. Porque da forma como está, eu acho que a população, nós testamos muito um modelo que nós vimos os resultados todos que estamos vendo hoje no Brasil. Então sim, nós precisamos tentar também novas iniciativas, novas abordagens, novas formas de interpretar os problemas que dia a dia nós enfrentamos no país. E tenho certeza que o Leandro e essa nova onda de políticos que estão vindo com essas ideias, tenho certeza que vão ajudar bastante a trazer essa nova interpretação para o nosso legislativo e executivo. Bom, a realidade aqui de Florianópolis, vereador Leandro, são 23 vereadores, 10 estão aí na faixa de 25 e 39 anos. Qual é a sua atual realidade lá no Rio de Janeiro? Como é que funciona? Bom, no Rio, o perfil da Câmara realmente, então eu sou o mais jovem, com 24, o segundo mais jovem tem 33 anos, mas em geral o quadro político lá tem uma idade um pouco mais avançada. E existem muitos vereadores que estão há muito tempo na Câmara. Então não é raro você ter vereadores no terceiro, quarto, quinto, sexto mandato dentro da Câmara, o que mostra realmente que a renovação que acontece das próprias práticas que a gente vê, ela deixa a desejar. Infelizmente, assim, a gente está vendo agora tudo isso que tem aí se mostrado, todas essas práticas condenáveis que surgiram e se fazem presentes na política, mas infelizmente na Câmara do Rio a gente ainda tem essa dificuldade, vamos colocar assim, de se trocar e de se arejar os ares que tem lá dentro. Encontra barreiras, então, para que coloque esses novos ideais em prática. Sim. Vereador Bruno, desde o princípio o senhor vem já com uma outra proposta de trabalho e vem mostrando isso em tribuna, nas suas falas também, né? Um exemplo disso é o Uber, né? Que o senhor tem um posicionamento bem firme com relação a isso. Assim, a sua linha de raciocínio junto com o vereador é essa mesmo, de tentar modificar um pensamento antigo e que já está mostrando que é defasado, tendo em vista aí os últimos escândalos? Eu acredito que
esse modelo de Estado, de Brasil que a gente vive, esse modelo, ele se provou, quem não acredita ainda que ele não funciona, eu acho que não tem acompanhado as notícias. Eu acho que todo mundo que acompanha, que vê o que tem acontecido, entende que esse modelo de país, esse modelo de Estado não dá mais certo, não dá certo. Ele gera estímulos muito negativos. Nós estamos vendo agora um problema muito sério com a nossa, envolvendo o maior grupo empresarial do país e o que ele é fruto do quê? É fruto dessa diversidade de favores e facilidades que o poder político tem de criar, que o Estado pode criar. Então, é logicamente que as pessoas que irão vir para que muitos irão vir para esse meio político, esse meio burocrático, justamente para tentar vender esses favores e facilidades. Então, nós temos sim que tentar uma nova abordagem, uma abordagem com mais indivíduo e menos Estado. Nós temos que acreditar mais nas pessoas, dar liberdade para que elas vivam, que elas experimentem, que elas empreendam, que elas tenham a sua vida e tentar obstruir um pouco menos esse caminho. E um exemplo claro de obstrução é essa questão do Uber, realmente, como tu falou, tem que confiar mais na pessoa, dar a ela, de fato, a oportunidade de trabalhar, realmente. E quando o cara pega ali, consegue o registro na empresa, começa a dirigir o seu carro ali, você está dando a oportunidade do cara trabalhar. Isso que as pessoas não veem no fim. E o Uber é um exemplo excelente, até acho que todos conhecem, justamente desse aspecto que a gente aborda, da liberdade das pessoas trabalharem, as pessoas tomarem as suas próprias decisões. Porque hoje, até estava lendo hoje mais cedo uma notícia, o Uber é o maior empregador de Belo Horizonte hoje no setor de tecnologia. Então, quer dizer, as pessoas estavam precisando de trabalho. E aí a gente quer se meter justamente no meio onde ninguém chamou, onde ninguém pediu, acreditando que nós temos essa competência de melhorar algo que foi criado através do empreendedorismo, da tentativa e erro. Realmente trabalhar essa questão do poder da escolha, né? Eu posso escolher o que fazer. Você sente na pele, exatamente, assim, quem aqui não viu a qualidade do serviço de transporte aumentar quando chegou o Uber? A facilidade que isso deu, o próprio consumidor, sem falar dos postos de trabalho, como o Bruno falou aqui. Então, quem que não viu isso? Isso é nítido para as pessoas. Vereador, falando um pouquinho do Partido Novo, uma das principais características é não ter, né, nenhum histórico político anterior. Além disso, quais são as principais características do partido? Que nasceu em setembro de 2015, é isso? Né? Certo. Então, o partido tem como principal característica a questão de prioridade, vamos colocar assim, de eficiência, de você defender um Estado, um governo que foque esforços, que concentre esforços. Porque quem se propõe a fazer coisas demais, acaba fazendo tudo mal feito. Então, assim, o partido tem isso muito claro, áreas como saúde, educação e segurança são os principais focos. Isso, é claro, aliado à eficiência na gestão pública. Então, mostrar que você pode entregar um trabalho de qualidade com menos do que existe hoje. Porque eu acho que isso é comum também, as pessoas já perceberam também que extrapolou-se qualquer patamar de bom senso nas regalias, vamos colocar assim, nas prerrogativas que o setor político e público em geral teve. Então, assim, a gente mostrar realmente que, vou te dar um exemplo, no Rio de Janeiro você pode ter 20 assessores, possivelmente desmembráveis até 30. Então, assim, a gente se comprometeu a fazer o trabalho com 6 assessores, a gente fez uma equipe realmente gabaritada, fizemos um processo de seleção claro para mostrar que é possível entregar um bom serviço para as pessoas com uma estrutura mais enxuta e, com isso, aumentar a eficiência da máquina. Eu acho que em todos os sentidos, né? Até porque precisa de especialização dentro do gabinete, não, né? De troca de favores, né, vereador? E com relação à proposta do seu mandato, deixe bem claro para quem está em casa e ainda não conhece um pouquinho do trabalho do vereador. Maravilha. Na verdade, eu venho aqui, eu cheguei à Câmara muito motivado, me identifico muito com os princípios defendidos pelo Leandro e também admiro bastante o trabalho que o Novo vem fazendo, justamente porque vem levantando essa pauta. E eu chego à Câmara como me pretendo representar o interesse difuso, o interesse dos pagadores de impostos, daquelas pessoas que às vezes não conseguem estar
representadas aqui nas galerias ou não conseguem se organizar através de um grupo de pressão para estarem presentes, para terem as suas pautas atendidas. Entretanto, é o maior grupo que nós temos, justamente esse o eleitor, o cidadão que faz parte desse interesse difuso na sociedade. Então, por isso que antes você falava das minhas planilhas, é por isso que me preocupo muito muito bem fundamentados, que fique claro. Agradeço. Me preocupo muito com a questão, por exemplo, da responsabilidade fiscal. Isso é algo que me atinge muito. Mas por que é difícil defender uma pauta como responsabilidade fiscal? Justamente por isso. Porque o benefício é difuso na sociedade. As pessoas que vão ser beneficiadas com o município, tendo o seu orçamento bem equilibrado, não necessariamente elas conseguem vir aqui e fazer a sua voz ser ouvida. Então eu venho para a Câmara com esse interesse, de defender esse interesse difuso, que não está relacionado a alguns grupos específicos, mas que busca uma sociedade mais eficiente, uma sociedade mais livre, uma sociedade que funcione e que tenha mais indivíduo e menos a gente até. Nessa linha de raciocínio, um pensamento mais jovem, né, essa coisa defende a questão de política social, que é tão difícil de se pregar aqui nesse país. Política social no sentido, um exemplo, recentemente a gente teve aí o escândalo da Cracolândia, em que, numa tentativa de uma boa ação, os craqueiros acabaram indo para outras regiões e acabou causando um tumulto ainda melhor. Quer dizer, políticas sociais depende muito do jeito. Como é que é para o jovem colocar isso dentro da Câmara num pensamento tão antigo já que vem se Porque quando a gente usa esse termo política social, por vezes ele é associado a um matiz de esquerda, vamos colocar assim? Sim. E que por vezes não é o que se espera, então não foi o que as pessoas aprenderam que um político mais, vamos colocar assim, de viés liberal ou de direita defenderia. Mas assim, em questão de política social, é claro que, por exemplo, pega a educação. A questão é, qual é a proposta que você vai defender? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, no caso de educação, por exemplo, uma das propostas que a gente levantou na campanha era o seguinte: por que você não pega a prefeitura, por exemplo, e não utiliza a capacidade ociosa, as cadeiras que ficam vagas nas escolas particulares, para colocar os alunos da rede pública, diminuindo a sobrecarga, ou então a quantidade realmente de alunos, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a principal reclamação dos professores é o número de alunos dentro da sala de aula, que compromete a qualidade do ensino. Então, você podia realmente utilizar essa capacidade da escola privada, essa capacidade ociosa, para colocar os alunos da rede pública. Então, esse é um tipo de bandeira, por exemplo, de proposta que a gente leva para frente, que seria alcunhada de proposta de caráter social e que tem tudo a ver, é completamente alinhado com o que a gente defende. E também é interessante que esse tipo de proposta vem ao encontro de algo também que eu defendo e que o Leandro também, que é fazer política pensando e mirando nos resultados e não nas intenções. E nós temos o erro aqui de acreditar que boas intenções geram bons resultados, não necessariamente. Muitas vezes é o contrário. Isso. Então nós temos que, quando nós fizemos uma política pública, nós temos que imaginar o resultado delas, as consequências delas. Nesse exemplo do Leandro, por exemplo, é excelente, porque o que se resolve, o que o cidadão quer é uma vaga para criança, é a educação. Ele não pediu o meio, ele quer o resultado, ele quer uma boa educação para o seu filho. Então nós temos que fazer política pública olhando o resultado. Tá certo. Só para finalizar, para a gente ir para o próximo bloco, uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem no próximo bloco. A era digital, onde está todo mundo conectado, está indo de encontro, está indo a favor desses políticos mais jovens? Vocês vão responder, mas no próximo bloco a gente já volta, porque a gente está falando sobre inovação, novas ideias, políticos mais jovens dentro das câmaras de todo o país. Já voltamos. Estamos
Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre essa política mais jovem que vem surgindo aí. Nos parlamentos, os vereadores estão com idade aí em alguns lugares entre 25 e 35 anos, pelo menos é o que acontece aqui e o que acontece no Rio de Janeiro e dentro desse cenário caótico que está em todo o país, né? E a gente está vendo se isso é bom ou se é ruim, ainda há esperança, vamos debater com os convidados. Leandro Lira, ele que é vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, e o nosso vereador Bruno Souza. Bom, eu perguntei, para encerrar o primeiro bloco, se essa era digital onde está todo mundo conectado vem a favor dos vereadores, dos políticos mais jovens. O que vocês acham? Olha, Amanda, sem dúvida nenhuma. Eu te digo isso por experiência própria, assim, esse apogeu, vamos colocar assim, das redes sociais, isso mudou de fato a forma como você alcança as pessoas, como as campanhas se desenrolam. Então, pessoas que por vezes não tinham os recursos necessários para fazer uma campanha, vamos colocar assim, aos moldes do que era feito antigamente, hoje, com um celular na mão e uma rede social e pessoas de fato apoiando, consegue alcançar milhares de pessoas com uma mensagem que, se for a mensagem correta, viabiliza uma campanha, viabiliza um mandato. Então, foi assim que aconteceu comigo, realmente eu falo aqui por experiência própria. Eu deixo essa mensagem aqui para quem pensou algum dia que poderia prestar um bom serviço, ter um mandato, prestar um bom serviço para a população, mas desistiu porque viu que não teria condição de arrecadar verba, porque todo mundo sabe que aos moldes do que é feito hoje é muito difícil você fazer uma campanha sem verba, mas essa questão da internet de fato mudou. Para dar um exemplo para você, o último vídeo que a gente fez da campanha, realmente explicando para as pessoas, foi um vídeo muito curto, falando, meu nome é fulano de tal, as propostas que eu defendi foram essas, vocês podem encontrar elas aqui, mas agora eu preciso de você, realmente do seu apoio, estou aqui para pedir o seu voto. Era um vídeo muito curto. A gente conseguiu em um dia alcançar 450 mil pessoas. Então não tem paralelo. Isso de fato muda a forma e passa a importar muito mais o conteúdo que você passa para as pessoas. E se o conteúdo que você passa tem representatividade na população, você com certeza vai ter esse retorno. O vereador Bruno não deve ter uma opinião muito diferente, já que lançou recentemente também um canal no YouTube, né? Isso, deixa eu até fazer o meu marketing aqui. Não esqueci. Muito obrigado. E quem puder, se inscreve lá, Bruno Souza, lá no YouTube, que vai encontrar. Justamente por isso. Porque nós temos agora, nós temos hoje uma população muito conectada e cada vez mais. Nós temos canais no YouTube, por exemplo, que nós falávamos agora, que tem uma audiência maior do que canais de televisão. Então é impressionante. E é uma forma democrática, descentralizada, fácil das pessoas encontrarem conteúdo, buscarem conteúdo. Então nós temos que estar ali sim. Só que é muito importante também, para quem a gente falava de campanha, a minha campanha também teve um grande foco nas redes sociais, consegui um apoio muito bacana também. E só que quem quer fazer campanha usando as redes tem que ter uma mensagem clara para passar. Para o seu público, né? Isso, então se a pessoa tem uma mensagem para passar, se a pessoa, como o Leandro tinha no Rio de Janeiro, com certeza, as redes é um excelente caminho. Então, acredito bastante no potencial das redes sociais, da internet, acho um pouco o legislativo, o executivo, quem chega e quem serão nossos próximos políticos. Com certeza. E só para complementar, e o Bruno também deve ver essa realidade muito presente, quem faz uso das redes para se comunicar com o eleitor, no caso com a população, sente realmente uma proximidade muito maior. Então você tem de fato uma cobrança ali, a pessoa tem um canal direto, ela consegue acompanhar o que o parlamentar está fazendo de maneira muito mais presente. Como se estivesse falando pessoalmente, né? Exatamente. Então isso enriquece de fato, o ambiente democrático ele ganha muito com isso, porque o parlamentar ele é sim reflexo das pessoas que apoiam ele. E quanto mais próximo essas pessoas estão, melhor é a atuação do parlamentar. O Bruno com certeza segue nessa linha também. E aí é vantajoso para vocês porque os políticos que já estão aí há bastante tempo, às vezes, né, dependendo da assessoria, com certeza, mas tem uma maior dificuldade, né? O que é de muito fácil para o nosso alcance, porque a gente já vem trabalhando há alguns anos. Sim. Já com a internet, né? Sim. E para eles, e muitos tiveram que aprender todo o processo. A gente nasceu praticamente junto. Eu queria só perguntar como é que é a questão quais são as suas bandeiras lá no Rio de Janeiro, para quem está em casa, de Florianópolis, poder conhecer um pouquinho do trabalho. A principal bandeira que a gente tem agora é a questão de burocratização e estímulo ao ambiente de negócio. Então, a gente abriu qual é a importância disso? Exatamente. Então, hoje, sobretudo hoje no Rio de Janeiro, eu acho que o país como um todo passa por um período difícil, mas no Rio de Janeiro, sobretudo, porque o nosso declínio foi mais acentuado. Então, como a gente tinha uma agenda de jogos, de Olimpíadas, a gente manteve
um ritmo econômico mais acelerado, mas ao mesmo tempo também passaram-se os jogos, a economia do Rio de Janeiro foi para baixo, embincou de uma maneira muito grave. Então, sobretudo agora que a gente tem a arrecadação caindo realmente e a gente precisa ensaiar esse retorno, essas pautas, elas se tornam muito mais importantes para o momento. Então, questão para facilitar mesmo a vida do empresário, por exemplo, quando você pega os rankings nacionais, internacionais, nos internacionais o Brasil está lá embaixo, nos nacionais o Rio de Janeiro está lá embaixo. Então, assim, realmente é uma situação complicada. E a gente identificou dos exemplos no país que a gente encontrou, Florianópolis foi uma delas. Então, Florianópolis e São Paulo se destacam na área tanto de empreendedorismo quanto de ciência e tecnologia, e foi por isso realmente que eu vim aqui visitar o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, para a gente entender como é que a Câmara está trabalhando e visitar, assim, e foram as melhores impressões possíveis, realmente, vocês estão fazendo um excelente trabalho, merecem todos os elogios, são realmente referência para o país. Aqui eu visitei a CAT, visitei a CERT, visitei a Junta Comercial, então assim, de parabéns, realmente é um trabalho exemplar, e a gente com certeza vai tentar levar um pouco disso lá para o Rio. Vereador, trabalha com essa inserção, esse nosso case de sucesso aí. A gente pode colocar isso como uma bela opção para os jovens aí que estão ingressando no mercado? Com certeza, Florianópolis. Aliás, estamos clamando por isso, sim, né? O grande diferencial de Florianópolis é justamente o seu capital humano. A parte burocrática, a parte que depende do poder público, na verdade, ela nunca facilitou, ela foi sempre uma trava. E hoje nós estamos tentando trazer propostas para também juntar, de tornar mais fácil para que as pessoas abram negócio, as pessoas transformem inovação, conhecimento em inovação e novos negócios. Juntar isso ao grande capital humano que Florianópolis tem. Nós temos universidades que formam excelentes profissionais e eles estão todos aqui no mercado. Então, muitas empresas vêm justamente atrás disso. Então, nós temos que continuar, da nossa parte como poder público, nós temos que facilitar para que as empresas consigam abrir os seus negócios, consigam empreender, não tenham que gastar horas como elas gastam hoje para emitir uma nota fiscal. Nós temos um sistema, por exemplo, que ele não interage com o sistema da própria empresa. Então, por um lado, nós temos as empresas de tecnologia de ponta e, por outro lado, nós temos um sistema que não se comunica e dificulta o trabalho que lá na empresa estão fazendo muito bem. Essa é a maior dificuldade, então, casar essas duas situações, fazer com que elas andem juntas? Com certeza, nós temos que deixar de atrapalhar quem quer inovar, quem quer empreender. E a nossa missão aqui na Câmara é justamente essa. Ano passado, a Câmara aprovou o alvará condicionado, que é um grande passo. Acho que nós temos que dar passos mais além, como automatizar já todo o processo, justamente para que nós não sejamos um obstáculo no caminho de quem quer empreender. Vereador Leandro, qual é o maior desafio no Parlamento do Rio de Janeiro lá? Acho que o Parlamento Carioca, o principal desafio para mim, realmente, é superar essa curva de aprendizado, realmente, e conseguir mobilizar a sociedade fora do Parlamento. Porque dentro do Parlamento, quando você é um de 51 vereadores e você entra por um partido novo, realmente sem os laços políticos que normalmente estão ali, o relacionamento dentro do Parlamento, por vezes, é complicado. Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem realmente é de trazer as pessoas. Por isso que eu falei para você da importância das redes sociais. Sim. Porque hoje em dia a gente consegue colocar as pessoas mais próximas. Porque as pessoas, por vezes, não têm essa noção tão presente, é que os parlamentares respondem sim à pressão popular. Então, assim, isso é fundamental que as pessoas estejam conscientes disso e acompanhem. Isso fica muito mais fácil, claro, quando o representante que você tem lá dentro lhe fala. Então, leva essa informação para você. Fala, olha, hoje existe esse ponto de extrema importância sendo votado na Câmara e é importante que você esteja lá. É importante que o cara perceba que tem gente olhando para ele de fato e que aquele voto que ele vai dar vai ter consequências lá na frente. Porque, por vezes, não é essa sensação que o parlamentar tem. Então, assim, eu acho que o principal desafio que a gente está tendo hoje é justamente formar essa rede de pessoas, de apoiadores, para trazê-la para dentro da Câmara. O Leandro tocou num ponto bacana que queria juntar com o que nós falamos antes, que são as redes. Justamente as redes também elas ajudam a fazer justamente isso que o Leandro estava falando, pressionar também os parlamentares, fazer ouvir. Nós falávamos antes que é muito difícil para as pessoas às vezes estarem aqui fazendo, as pessoas às vezes não têm tempo de virem à Câmara para fazer a pressão nos parlamentares, só que as redes elas ajudam até nisso.
a mostrar essa força da opinião pública também para quem está aqui dentro da Câmara. Aliás, não só por falta de tempo, mas essa acho que é uma das maiores dificuldades, né, do Legislativo. Por muitas vezes eu vejo situações, né, aqui na casa de clamor da sociedade, de muito pedido, mas plenários vazios às vezes, não? Sim. O contrário também acontece, isso quando é muito questão, polêmico, sim. Também casa lotada, mas não de todas as partes envolvidas, tem algumas situações mesmo. E por vezes tem uma questão que o Bruno falou aqui que é muito verdadeira, essa questão de defender interesses difusos. Então, por vezes, quem lota as galerias são interesses de um grupo muito pequeno. E que por vezes não é do maior interesse da coletividade, mas aquele grupo, como ele é organizado e ele entende a força que a pressão popular tem, ele se organiza e de fato consegue pressionar e aprovar as medidas dele, em detrimento do restante da população. Então, assim, isso que ele falou é fundamental, realmente, essa defesa de interesses difusos, a gente está completamente alinhado. E aí é onde as redes sociais vêm para somar, né? Vereador Bruno, principais diretrizes daqui para frente? Quais são as metas para esse ano aí que passou, tendo em vista todo esse cenário? O que o gabinete do vereador está planejando? Nós acabamos de protocolar a comissão, o requerimento para a criação da comissão de desburocratização e revogação. O que essa comissão pretende? Nós fizemos um extenso estudo, levantamos muitas leis que hoje atrapalham a vida de, como nós falávamos antes, de quem quer empreender, a vida do cidadão, que apenas quer... Hoje você pode sentar numa mesa, nós temos leis absurdas, né? Então, hoje você pode sentar numa mesa em Florianópolis, por exemplo, e essa mesa seria ilegal, você sabia disso? Porque se tiver sal na mesa de Florianópolis, essa mesa está irregular. Então, o restaurante é proibido, por exemplo, de botar sal. As pessoas não podem mais nem escolher se elas podem ou não botar sal ou cuidar da sua saúde. Então, a nossa comissão pretende justamente isso, pegar essas leis, juntar essas leis, promover esse debate sobre leis desnecessárias ou que não são aplicáveis e leis também que já existem nas esferas superiores, estaduais e municipais, e que nós insistimos em sobrepor leis, uma em cima da outra. Então, o nosso próximo, daqui para frente, nós vamos estar concentrados um bom tempo justamente nisso, em tentar limpar um pouco, em tirar um pouquinho essas leis que atrapalham o cidadão e o empreendedor. Ou que muitas vezes nem são postas em prática por desconhecimento, né? Ou por falta de fiscalização. Vereador Leandro, diretrizes para frente? A lei da que o senhor já falou? Não, com certeza. Então, a gente tá pensando no transporte público, basicamente, do Rio de Janeiro, e como que a gente pode incentivar medidas como bilhetagem eletrônica, por exemplo, que tem uma questão que é central no Rio, que é dupla função de motorista. Já andei de ônibus no Rio. Então, dupla função de motorista no Rio de Janeiro é um problema, realmente. Sim. O Código de Trânsito ele já proíbe que o motorista dê o troco dirigindo o veículo, mas na verdade isso não tem aplicabilidade nenhuma. Assim, é comum no Rio você ter o motorista com aquela fila imensa, tendo que dar troco dirigindo com uma mão só, enfim, compromete a qualidade e a segurança de quem está dentro do ônibus. Então a gente está pensando alternativas, diferentes modelos, inclusive aqui em Florianópolis a gente viu como é que funciona, tem inclusive diferenciação tarifária. Aqui existem outros modelos que impedem, por exemplo, a pessoa de dar troco. O motorista não precisa mais se preocupar em dar troco. A passagem tem que ser paga no valor integral. Existem alternativas, por exemplo, que falam que restringe. Você simplesmente vai poder usar bilhete eletrônico dentro dos ônibus. E só pode comprar a passagem unitária fora, no terminal. Então, são todos modelos que a gente está estudando realmente para poder avançar na questão de transporte público do Rio, que há muito tempo não se progride no sistema. Então, Goiânia, por exemplo, aqui Floripa mesmo, já tem avanços que não se refletiram no Rio. Então, a gente está vendo como é que a gente pode atuar na área, que é uma das competências municipais. Transporte público coletivo é uma competência municipal que a gente pode agregar o trabalho nas câmaras municipais. Fiz essas perguntas para a gente entrar para os últimos minutos aí, para quem está em casa poder conhecer e saber diferenciar, e aí cada um vai ter a sua opinião, se esse ar mais jovem facilita ou não, né? De um lado, uma revisão de leis que vai ser proposta agora, e de outro, né, no Rio de Janeiro, questões aí mais avançadas para a questão de mobilidade. Essa linha ver de uma forma um pouco mais direcionada ao que está se propondo agora, as necessidades do atual que vocês pretendem seguir? Acho que isso tem a ver com o fato de serem mais jovens, de poderem olhar em problemas mais emergenciais? O que vocês acham, na opinião de vocês? Ou tem a ver com já campanhas do partido, propostas do partido, enfim? Eu acho que eu acho que essa questão o que facilita ser mais jovem dentro da política? Eu acho que são questões de ideias, realmente. Porque como o Bruno bem falou, assim, você não vê essa percepção que nós temos
de que o excessivo número de leis e que de você ter lei que é letra morta, ou então ter lei que na verdade atrapalha as pessoas e que por vezes as pessoas nem perceberam isso quando estavam votando, você ter esse trabalho realmente, esse olhar diferente para falar assim, não, pessoal, vamos ter um pouco mais de racionalidade aqui. Você não percebe isso nos vereadores mais antigos, é fato. Você pode pegar e fazer o comparativo. E ao mesmo tempo são as alternativas que são propostas. Então, assim, um vereador que está no 4º, 5º mandato, ele vê essas questões, por exemplo, de avanço claro de tecnologia, por exemplo, ele vê o Uber de uma maneira diferente do que nós vemos. Ele vê essa questão de bilhete eletrônico dentro dos ônibus de uma maneira distinta também. Não foi a realidade que ele vivenciou. Então, na verdade, você está trazendo um novo olhar para o parlamento. Isso é muito bonito. O parlamento, como ele é uma casa plural, ele tem espaço, realmente. E as pessoas jovens, elas têm sim muito a agregar lá dentro para as discussões em geral. Vereador Bruno, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque ainda nós temos posições que muitas vezes serão minoritárias, só que o importante é nós estarmos aqui e representar a voz de quem pensa também como a gente, quem se identifica com o que nós defendemos. Então é importante que a gente consiga oferecer também esse contraponto, porque se não houver um contraponto, não há o teste das ideias. Então, as ideias ruins podem sempre passar como ideias boas. Então é necessário assim, a gente ter o contraponto. E acredito que tanto eu aqui como o Leandro, lá no Rio de Janeiro, nós tentamos trazer um pouco isso. Tá certo, eu agradeço a presença de vocês e agradeço a constante presença de vocês no parlamento e que venham novas mudanças aí, que tenham muitas mudanças, aliás. Obrigado. O programa Impressões hoje falou sobre isso, sobre esse respiro novo dentro desse cenário caótico e a gente tem que ter esperança, né? Então vamos acompanhar, vamos seguir, vamos procurar ali nas redes sociais o político que você votou ou essas novas caras, essas novas identidades que vêm aparecendo por aí. A gente volta numa próxima edição com muito mais informações para você. Até lá!